Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Vedanta Taska Samantinam Namaste Prabhupada Prabhupada. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, no 15º capítulo, nos versos 6 e 7, do capítulo Descrição das Perfeições da Yoga Mística. E aí Krishna, então, já apresentou as 8 perfeições principais, e agora ele vai apresentar as 10 perfeições secundárias do caminho do yoga, né? Então vamos ver o que ele vai dizer. Repitam comigo, por favor. Anurmimatvam dehismin Durashravana darshanam Manojava kamarupam Parakaya praveshanam Swachanda mrityur devanam Sahakrida mudarshanam Yata sankalpa samsidir Agya pratihata gati Anurmitmatvam dehismin Durashravana darshanam Manojava kamarupam Parakaya praveshanam Swachanda mrityur devanam Sahakrita nudarshanam Yata sankalpa samsiddhir Agya pratihata gati. Darshanam Parakaya praveshanam Swachanda mrityur devanam Sahakrita mudarshanam Yata sankalpa samsiddhir Agya pratihata gati. Anurmimatvam dehismin Durashravana darshanam Manojava kamarupam Parakaya praveshanam Swachanda mrityur devanam Sahakrida darshanam Yata sankalpa samsiddhir Agya pratihata gati. Anurmimatvam, não se perturbar com fome, sede, etc. Não se perturbar com fome, sede, etc. Dehe ashmin, neste corpo.
Dura, coisas muito distantes. Shravana, ouvir. Darshanam, e ver. Manajava, mover o corpo com a velocidade da mente. Kamarupam, assumir qualquer corpo que desejar. Parakaya, os corpos dos outros. Praveshanam, entrar. Swachanda, conforme o próprio desejo. Mrityu, morrer. Devanam, dos semideuses. Saha, junto com as jovens celestiais. Krida, os passatempos de diversão. Anudarshanam, testemunhar. Yata, de acordo com. Sankalpa, a própria determinação. Samsiddhi, cumprimento perfeito. Agya, ordem. Apratihata, desimpedido. Gati, cujo progresso. Ok, repita comigo, por favor. As 10 perfeições místicas. Secundárias. Oriundas dos modos da natureza são. Os poderes de livrar-se da fome e da sede e de outras perturbações corpóreas. Ouvir e ver coisas distantes. Mover o corpo com a velocidade da mente. Assumir qualquer forma desejada. Entrar nos corpos alheios. Morrer quando desejar. Testemunhar os passatempos entre os semideuses e as jovens celestiais, chamadas apsaras. Executar plenamente a própria determinação e dar ordens, cujo cumprimento não é impedido. Ok, nada mal, né? Vamos ver de novo então as 10. Aí levanta a mão quando você quiser uma, tá bom? Então vamos lá. As 10 perfeições místicas secundárias. Isso aqui é secundário, isso aqui é nível básico. Oriundas dos modos da natureza são. Então lembrar que Krishna falou que as primárias, aquelas 8 primárias que a gente fez na aula passada, que eram mais grandiosas, né, que chegavam ao ponto de você basicamente poder fazer o que você quiser com a energia material, uma coisa bem mais grandiosa, uma manipulação de toda a energia material. Então ele falou que aquelas vinham dele, aquelas estavam abrigadas nele, ou seja, eram energias que tipo vêm de Deus mesmo, entendeu? Deus diretamente participa da coisa. E já essas não, essas aqui são da energia material, ou seja, você não precisa nem pedir permissão de Deus. Isso aqui é uma coisa que está lá disponível, se você quiser trabalhar, você consegue. Então, as 10 perfeições místicas secundárias, oriundas dos modos da natureza, são: primeiro, os poderes de livrar-se da fome e da sede
e de outras perturbações corpóreas. Então a gente vê isso muito nos textos sagrados. Isso é bem comum, né? A gente vê os yogis não precisando de comer, nem beber, e até mesmo de não respirar. Várias histórias com yogis que não respiram. A gente vê uma coisa que a gente vê aparecendo em diferentes lugares. Só no Srimad Bhagavatam, por exemplo, yogis que escolhem meditar debaixo d'água. Então, obviamente, não está respirando, né? Eles ficam debaixo d'água. Tem o caso dos 10 irmãos que ficam 10.000 anos debaixo d'água meditando. Ensinados por Shiva, eles descem para o fundo do oceano, ficam lá 10.000 anos meditando tranquilamente, debaixo d'água. Então a gente vê isso, a gente vê o caso de Dhruva Maharaj, o pequeno Dhruva, o reizinho Dhruva, príncipezinho, pequenininho, 6 anos de idade, mas ele sai também na floresta procurando Krishna. Narada Muni ensina ele, né? Eu falei que ele é um exemplo desses yogis do bem, né? Que consegue o que eles queriam de poder, mas depois logo já transcende o desejo e se situa na perfeita iluminação. E ele está lá com o menino e na prática dele, ele para de respirar. Ele começa a comer menos e menos e aí chega um ponto que ele para de comer e depois de parar de comer, ele para de respirar. E é justamente porque ele começa a prender todo o prana, toda a energia vital do planeta, ele vai prendendo que não está saindo, ele não está fluindo por ele está só absorvendo a energia. Ele vira um mini buraco negro assim de prana. E ele vai absorvendo tanta energia vital que começa a destabilizar o planeta todo. Aí eles têm que parar ele. O próprio Krishna, né? O próprio Krishna, Vishnu, aparece na frente dele, porque ele pediu isso, ele queria isso. Mas também para interromper a prática dele, porque já estava destabilizando todo o ecossistema. Todo o planeta estava sendo desestabilizado, porque ele estava só absorvendo energia. Então, não estava respirando. Então, a gente vê muitos casos assim, em termos modernos, assim, de poderes místicos. Esse é o que mais, assim, dos que eu vi, assim, que você pode falar, não, tá aí, esse aí parece para valer. Foi o caso de um sadhuzinho lá da Índia, não sei se vocês viram isso, alguns anos atrás, agora não sei o que se deu dele. Mas é bem moderno, é uma coisa agora de poucos anos atrás. E esse senhorzinho de 70 e poucos anos, enfim, segundo ele não comia nem bebia desde o, jovem, da juventude dele. Que ele falou que ele estava lá meditando e ele recebeu as bênçãos da deusa, né, que seria, enfim, acho que para ele era Durga, enfim, alguma coisa assim. Ele recebe as bênçãos assim da energia feminina, assim, de Shakti, e aí ele parou de comer e beber. E ele ficou décadas e décadas assim, aí pegaram e levaram ele, né? O pessoal lá, os discípulos deles e tudo, os discípulos dele, levaram ele para um hospital lá na Índia. E ele ficou lá num quartinho mesmo, vigiado com câmera, todos os lugares e tudo que ele passava e fazendo testes. E ele ficou lá sob supervisão médica mesmo, assim, né, observação mesmo, com câmera, sem parece que foi bem sério, assim, sabe? E ficou lá, acho que foram 10 dias ou 2 semanas, eu não me lembro agora. E ele realmente não comeu nada, não bebeu nada e também não passou nada, né? Não passava nada, porque não estava entrando nada. E eles realmente falaram que às vezes surgia um pouquinho de líquido assim, parece que surgia um pouquinho de líquido na bexiga dele, depois era absorvido, sabe? Tipo assim, não entrava nem saía nada. E ele lá tranquilinho, aí depois eles ficaram lá estupefatos, enfim, deixaram ele embora, né? Porque já tinha lá 10 dias, já era muito além do que a medicina achava que qualquer ser humano poderia aguentar, né? Porque 10 dias, no mínimo 10 dias, acho que 2 semanas, eu não me lembro agora se é 10 dias ou 14 dias, mas 10 dias sem comer, sem beber nada e sem nenhuma mudança nenhuma, e já com 70 e tantos anos. Então isso foi um caso assim que teve recente desse poder místico aqui. Então esse é um poder
Bem legal, né? Vocês estão aí, pode chegar mais perto, aqui tá mais quentinho, pode fechar a porta para vocês não ficarem no frio. Tem almofada aqui, fica bem à vontade. Aqui tá mais gostoso, aqui tem cadeira sobrando aqui, pode conquistar aqui sem temor. Tem almofada ali para você ficar mais confortável. Pode pegar, tá? Pode pegar. Ok, então, esse é legal, número 1. Quem levantou a mão? Quem quer? Quem quer esse poder? Esse era bom. Eu vou confessar, quando eu ficava aqui sozinho no Paraíso dos Pândavas, né, 1 milhão de anos atrás... não é bem... Mas eu pensava assim, eu entrava na floresta de manhã para meditar, né? E eu pensava, puxa... Se eu não precisasse comer, beber, eu ficava aqui, né? Se eu não precisasse de nada, eu só ficava aqui, tá bom demais aqui, no meio da matinha, com um córregozinho na frente, meditando. Puxa, né? Por que eu não posso só ficar aqui, né? Porque eu tenho que sair e tal, e correr atrás de tanta coisa, comer. Podia ficar aqui. Então eu pensava nesse aqui, falei, poxa, isso ia ser legal. Mas também não ia sair de lá, né? Não teria feito tudo isso aqui. Por isso, a Krishna não me deu esse poder, porque eu ia sumir, ia ficar numa montanha só fazendo isso. Bom, vamos lá. O segundo, ouvir e ver coisas distantes. Então, poder teleauditivo e televisivo, né? E a gente vê isso... Onde que a gente vê isso? Quem consegue lembrar de um exemplo bem importante assim que a gente vê isso, esse poder? Real? Não, esse aqui eu não conheço assim. Mas assim, na nossa tradição, bem famoso. Mulher biônica. Ah? Não, estou falando da nossa tradição, não na nossa tradição. Na nossa tradição. Não? Na Bhagavad Gita. A própria narrativa, né? Sim, como é que é a Bhagavad Gita toda se dá? Rei. Sanjaya está lá no palácio, está lá em Delhi. E Kurukshetra está longe. E ele recebe esse poder do guru dele, que era Vyasadeva. Então Vyasadeva, que veio para fazer esse trabalho de compilar, delega esse poder para o secretário dele, para Sanjaya, o discípulo dele. E aí Sanjaya, com o poder de Vyasa, ele recebe essa bênção. Então ele lá sentadinho no palácio, ele está vendo e ouvindo tudo que está acontecendo lá longe em Kurukshetra. Então esse é um exemplo famoso desse poder televisivo e teleauditivo. E esse é um poder que a gente já conquistou com a tecnologia. Tem uns poderes que a gente já conquistou com a tecnologia, esse é um deles. Então a gente agora sacou bem esse, né? E a gente faz muito bem esse, né? Consegue até gravar e tudo, fica bem legal, né? Então esse aí tá tranquilo, ninguém vai pedir esse, né? Porque já tá manjado, né? Já tem o FaceTime, já tem o WhatsApp, já tá até bom demais, né? Tem até demais desse poder, né? Você já vê como é que poder é complicado, né? Que a gente meio que quis esse poder e agora você vê que é uma você vê que é uma chatice esse poder, né? Que agora você fica sabendo de tudo que acontece no mundo instantaneamente, todo mundo quer ouvir sua resposta instantaneamente. Dá maior trabalho esse poder, então isso aqui não é muito legal não. Bom, terceiro, mover o corpo com a velocidade da mente. Esse é legal, né? Então esse é o The Flash. Então, mover o corpo com a velocidade da mente, o que é a velocidade da mente? Imagina assim, pensa Alto Paraíso, agora pensa em Roma, tá vendo? Rapidinho, né? Tchum, você já tá, né? Então essa é a velocidade da mente, é bem rápido mesmo, assim, você vai, já está no lugar. Então a gente vê alguns exemplos disso, né, nos nossos textos, a gente vê Narada Muni facilmente, né, indo de um lugar para outro, dentro do universo todo, assim, piscando de um planeta para outro. Então a gente vê alguns exemplos, né, dos semideuses também tinham essa capacidade, tá lá e vem aqui, aparece, aí some, vai, né? Então isso é uma coisa que a gente vê muitos seres superiores tendo essa habilidade de aparecer e ir embora instantaneamente, né? Então isso a gente vê, também era bem comum, né? A gente vê até na tradição de Chaitanya, né, que ele ficava em alguns lugares diferentes, ele aparecia, depois ele estava lá com a mãe dele, aí estava em outro lugar, a gente vê isso também.
Então a gente vê esse poder acontecendo algumas vezes. 4. Assumir qualquer forma desejada, Kamarupa. Kamarupa. Então esse a gente vê bastante também na tradição. Esse é um exemplo, é um poder místico comum na tradição. Quem consegue lembrar um exemplo bem famoso desse exemplo, que deu problema até, mas vou dar uma dica, tem a ver com os Pandavas. Ah? Não. Quando o pai dos Pandavas, Pandu, quando ele está caçando, lembra que ele está lá longe, ainda não teve os Pandavas, está lá só com as suas esposas, lá nos 100 picos, longe nas montanhas, no ashram lá, curtindo um pouco de paz. O que acontece? Não, ninguém gosta do Mahabharata, ninguém lê o Mahabharata. Você lembra? Não? Faz muito tempo. Aí ele tá lá caçando e ele vê, né? Porque eles tinham que treinar a arte, né? Porque era um guerreiro, tinha que treinar a arte de arco e flecha. Então, volta e meia, eles saíam para treinar a arte. Aí ele vê uns viado e ele mata. Só que não era um viado, era um brahmana. Era um casal de brahmanas. Um casal de sábios, de yogis, que tinham finalmente interrompido a prática de yoga para ter filhos. E naquele momento, assim, acho que Dhanvantari Swami dá uma explicação bem legal. Eu sempre usei essa explicação, mas é de Dhanvantari Swami. Dhanvantari Swami fala assim, que né, estavam lá, imagina quantos séculos lá meditando lá, e aquela coisa bem austera, só meditando. E ele tinha, esses poderes eles tinham conquistado, entre outros eles tinham conquistado 2 desses aqui, inclusive, o último também. Mas eles tinham conquistado esse poder de Kamarupa, mas eles falam, e aí, vamos ter filho, tá na hora, né, para de enrolar, vamos ter filho, né, porque acontece em casal, né, fica aquela enrolação, né, agora vamos ter logo, né. Só que aí, não tinha mais, né, assim, química, né. Porque eles estavam tanto tempo só como sócios em meditação, né? Então tinha assim, totalmente, não tinha mais nenhuma atração sexual, assim, não tinha nada, assim, já tinha perdido, assim, tinha perdido toda a graça, assim, não tinha nenhuma, não estava rolando. Então eles fazem Kamarupa, eles mudam de forma para dar, sabe, aquela coisa assim, as pessoas... Às vezes a mulher se veste de enfermeira, sabe? Só que aí ela, vamos mudar de forma, eu fico como viadinho, você fica um servo. Né? Aí fica mais divertido. Pra dar um barato, assim, pra ficar diferente, sabe? Isso é Dhanvantari Swami, não sou eu. Dhanvantari Swami que deu essa explicação e eu achei bem legal. Então eu tô só copiando, não me chamem de nada. Enfim, então eles fazem isso, mas eles estão na forma... de viados, assim, no casal de viados, e aí quando ele mata um brahmana, um sadhu, né? Aí ela fica com muita raiva, porque imagina, né? Tá lá no ato, né? Tava quase engravidando, e aí ele mata o marido dela, e aí ela vai usar o poder da último poder místico aqui, o número 10, eu vou pular para ele, dar ordens cujo cumprimento não é impedido. Ou seja, ela faz uma maldição. Quando você tentar transar, você vai morrer também. Aí foi isso que começa a história dos Pandavas, né? Por isso que Pandu não conseguiu ter filhos. Diretamente, biologicamente, não teve... Os Pandavas não são biologicamente os filhos de Pandu, porque ele não podia por causa da maldição que aconteceu por causa de Kamarupa. Então a gente está vendo que dá problema, né? Os poderes místicos. Mas o Brahma morreu mesmo? Morreu, porque ele deu uma flechada no coração dele. Morreu na hora. Morte súbita. Então, Kamarupa, mas a gente vê isso muito, então, né? Os semideuses, a gente vê isso de novo no pessoal do mal. Agora, esse é fácil, eu vou levantar essa bola bem fácil para você.
Então, qual que é o exemplo, né, de um Asura? Os Asuras usavam isso muito, né? Qual uma Asura que usa esse poder para tentar matar Krishna? Ó, levantei a bola, bem fácil, bem fácil. A bola tá lá assim, ó, voando assim, vai. Prontos. Quando Krishna é bebezinho, vai. Ah, sim, foi a bruxa, né? Isso. Que se disfarçou numa linda mulher. Isso. Putana. Eu esqueci o nome. Putana. Isso. Então é isso. Então ela vai e ela consegue mudar a forma dela e também. Então os Asuras, eles têm esse poder de mudar a forma. A gente vê também na história de Ramayana, né? Então os Asuras, eles tinham esse poder de mudar a forma. Então é um desses poderes que os outros seres têm. Os Nagas têm esses poderes. Muitos seres assim acima de humanos têm esse poder de nascimento. Kamarupa. Próximo. Entrar nos corpos alheios. Então esse é mencionado nos Yoga Sutras, e até lá nos Yoga Sutras Patanjali explica, né, que você aprende, você medita nos caminhos do prana, assim, do fluxo da consciência, então você consegue, tipo, conhecendo assim, ó, como se fosse a encarnação, né, a fiação, você consegue usar da sua afiação e entrar no outro, entendeu? E ter essa experiência, né? Acho que não é uma coisa assim tão pesada, tipo assim, de possuir, aquela coisa, o corpo foi possuído, aquela coisa de filme de horror, aquela coisa que você ouve assim, às vezes os espíritos, ele está sendo possuído. Não é tão pesado assim, mas é uma questão de entrar e poder experimentar as coisas do ponto de vista do outro. E um exemplo famoso disso é aquele texto famoso assim da tradição também, né? O Kama Sutras. Já ouviu falar do Kama Sutras? Então os Kama Sutras, interessantemente, eles foram escritos por um celibatário. Como assim, pô, que celibatário é esse? Aí o que ele faz? Ele usa o poder dele, era um yogizinho, ele usa o poder, alguém pediu, alguém desafiou, não me lembro qual que era a historinha que inicia a coisa, né? Mas, enfim, com o desafio de ter que escrever um texto erótico, um texto né, um manual de posições, ele celibatário, yogi, e lá o que ele faz? Então, ele usa esse poder para entrar na mente de um rei que ele conhecia da época lá, que tinha esse que era bem ativo, assim, mó playboy, assim, e ele tinha um grande harém e tudo, ele era muito ativo sexualmente, então ele usa esse poder para entrar no corpo, na mente do rei. E lá, ele fica lá um tempo, lá, enfim, né? Aí ele vai só anotando tudo. E aí ele escreveu e compilou os Kama Sutras sem deixar de ser celibatário, tecnicamente. Interessante, né? Então, entrar na mente do outro, assim, assumir um pouco, assim, o comando do corpo do outro. Estilo Jedi. Ok, morrer quando desejar. Isso aí pode parecer muito estranho, né? Mas que diabo de poder é esse, né? Por que isso era importante? Tem duas questões. Tem uma bem técnica. Você vai ver na Bhagavad Gita, tem uma leve menção de uma prática chamada Sat Chakra Yoga. Bem assim, Krishna só menciona no final, assim... acho que do capítulo 7 ou 8, do capítulo 8, eu acho. Ele só menciona rapidamente, tipo um verso só assim, que ele fala dessa prática, que era onde o yogi, ele propositalmente saía do corpo, né? Ele vai concentrando a energia dele no chakra embaixo, Muladhara Chakra, aí ele vai subindo, trazendo toda a energia, resumindo todo o prana dele, chakra por chakra, até chegar no Sahasrara Chakra, e aí ele saía do corpo, né? O corpo morria,
E ele saía propositalmente. Então essa prática Sat Chakra Yoga. E aí Krishna explica rapidamente na Bhagavad Gita, ó, aí tem um horário exato, tem a época do ano, né, tal, não pode, tem que ser na luz, não pode ser no escuro, tem que ser quando o sol está indo para o norte, não para o sul. Aí tem um monte de regra, não pode ser. Então tinha que ser no momento certo, senão você, sabe, a viagem não dava certo, a viagem não, a libertação era, sabe, você batia na trava e tinha que renascer. Então, nesse caso, o yogi tinha que ter esse poder de, no momento certo, conseguir literalmente sair do corpo. Para não voltar, não tipo sair, viagem astral, mas para sair mesmo, para ir embora. Então, a gente vê isso sendo mencionado rapidamente na Bhagavad Gita e aparece em outros lugares. E a outra questão é que, como Krishna explica nesse mesmo capítulo da Bhagavad Gita, no capítulo 8, no verso 5, ele fala assim que no momento da morte é um momento importante. Assim, de você conseguir... Quer dizer, claro que tem toda uma vida de prática, tem toda uma história que você está fazendo, toda uma direção, né, que você está levando a vida, não é uma coisa bobinha. Mas... naquele momento, ele tem uma importância especial, o momento da morte, assim. Então, se você estiver muito distraído ou com a mente focada numa coisa nada a ver no momento da morte, isso, por si só, pode ser suficiente para atrapalhar a sua libertação. Isso é suficiente para você tropeçar e aí ter que encarnar de novo, entendeu? Então, esse momento da morte é bem importante, poderoso. Não é tudo, claro, tem, de novo... tem todos os seus desejos, né, a direção que você está levando a sua vida, né, claro, o seu karma, os seus desejos, tudo isso tem. Mas no momento da morte é um momento importante, Krishna fala. Então ele explica, se nesse momento você conseguir abandonar o corpo com a sua mente unicamente em mim, aí você não volta a nascer. Então ele dá esse toque, ó, pode ser aquele último minuto lá, você... resolve tudo, entendeu? Então, um ponto de vista é que vai que na hora que eu morrer eu não estou focada, né? Tá todo disperso lá, ou tem uma coisa me atrapalhando. Aí é outra história engraçada, de novo, não sou eu, é um outro guru da ISKCON, muito gente boa, muito legal. Como é que era o nome dele? Era... Krishna. Começa com S. Sridhar Swami. Ele era acho que canadense ou americano, e ele já abandonou o corpo faz tempo. Então eu estava com ele, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu estava com ele estava já quase morrendo. E a gente estava lá, dirigindo. Besteira, gente. A gente brinca, assim, todo mundo fica só na seriedade, a gente brinca também na vida espiritual. Então a gente estava lá dirigindo, né? Ele estava levando ele aqui no Brasil, e a gente estava andando devagarzinho numa cidadezinha do interior, e na frente tinha um vira-lata, acho que, não sei se era um vira-lata transando ou fazendo cocô, não me lembro. Mas tinha um vira-latinha fazendo cocô, aí a gente brincou junto, assim, não sei, os dois pensaram na mesma hora. Pô, imagina morrer agora, entendeu? Não, transando, era isso. Era dois vira-latinha transando na rua, na frente do carro. A gente imagina se você morre agora, assim, olhando isso, né? Você vai direto ali pro útero, né? Você já vai direto e vai nascer como vira-latinha aqui, né? Tem jeito, né? Você morre. Aí você... Pô, naquele momento, lá e um negócio na sua cara, assim... A gente pensou na hora, ficou rindo lá, imagina se morre agora, né? Então, assim, tem isso, imagina se você morre, assim, bem na hora que está uma coisa absurda dessa acontecendo e a sua mente deu aquela devagada e pronto, você já entrou ali no útero da cadelinha e já era. Não, aí você vai ter que nascer mais uma vida aí. E depois nascer como ser humano de novo. Então, tem isso, né? Você não quer estar distraído na hora. Então, esse poder... é para você, tipo, numa hora que você está todo organizadinho, sabe aquele momento que você está bem? Tem um momento que a gente está bem, não tem? Que a gente está focadinho, né? Todo mundo que está na vida espiritual sabe que você tem aquele momento que você está bem, né? Patanjali fala sobre isso nos Yoga Sutras, né? Que aquele é a curva de cima. Depois você... aí, né? Você tem seus altos e baixos, mas tem aquele momentinho que você está bem legal,
totalmente em paz, focado, sentindo maior comunhão com Krishna, né? Você está totalmente conectado, né? Então seria um momento legal de ir. Vamos agora. Então tem uma poesia famosa de um rei santo, agora eu não me lembro o nome dele, mas que ele tem essa oração, ele faz essa oração numa poesia dele, ele fala: agora que minha mente está totalmente focada no Senhor, por favor me leve agora, eu gostaria de ir agora que eu estou aqui escrevendo poesia linda, né? Totalmente sentindo mó bhakti, mó vibração, deixa eu ir agora, né? E não no momento que eu estou lá fazendo outra besteira, sei lá, brigando numa luta, enfim, pensando em coisas. Então tem isso aí, morrer quando desejar, nesse sentido assim de finalizar, né? Escolher o momento. E a gente vê isso em outras tradições, a gente vê isso muito na tradição, né? Assim, as pessoas que escolhem o momento de morrer, que já falam, tá? E já deixa tudo certinho, falam, tá, agora eu vou morrer, né? Já tem histórias, tem pessoas que na família já tiveram isso, né? Que vê, tipo, um avô, uma avó que, né? Tem essa clareza, assim, essa calma de saber, não, agora eu vou então, né? Ok, então tem isso. Próximo, testemunhar. Agora isso aqui você fala assim, que isso? Isso aqui já é totalmente assim, foge um pouquinho. Você vê que esses poderes místicos não são poderes, não são desejos santos, não são desejos assim puros. São desejos mesmo por poder. Então esse próximo aqui é bem assim, você fala o quê? Você tá bem, meio assim, bem... Basicamente sabe, é pornô, que não tinha internet, né? Agora esse aqui a gente já conseguiu também. Então esse aqui é basicamente o canal pornô, só que é um canal pornô legal. Então é o poder de testemunhar os passatempos entre os semideuses e as jovens celestiais chamadas apsaras. Então como é que é isso? Então isso aí é sacanagem mesmo. Então assim, não tem desculpa, não tem nada de legal nisso. Mas isso não, é só mesmo... Sabe, é baixaria mesmo, é pornô, é pornografia. Então o que está acontecendo? Os semideuses, eles têm uma das coisas que as pessoas querem ser celestiais, devas, é porque lá, né, rola um sexo legal, assim, todo mundo é bonitão, ninguém envelhece, não tem cheiro corpóreo. E uma coisa assim bem interessante que é mencionada diretamente no Bhagavatam, as mulheres não engravidam à toa. Legal, né? Então isso ajuda. Então, assim, rola legal lá e eles têm esses parques lindos, imagina assim, um parque belíssimo, um jardim celestial, literalmente, né? Paraíso, né? Um jardim celestial, onde eles levam, né? As meninas para, enfim, bem legal, entendeu? Assim, se você é isso que você quer, esse é o local, entendeu? Então eles fazem isso. Então imagina assim, cara maravilhoso, uma mulher celestial, um deus, né? Você imagina um homem mais bonito da Terra e multiplica por 10.000, que eles falam que é 10.000 vezes melhor em Swarga do que no planeta Terra. Então a melhor coisa que a gente tem aqui no planeta Terra, lá é 10.000 vezes melhor. Então você imagina aquele cara mais legal, que você acha mais lindo, agora multiplica por 10.000. Aí você imagina aquela mulher mais linda que você imaginar e multiplica por 10.000. E aí agora eles estão lá mandando ver, assim, uau, sabe? Totalmente fora da caixinha isso aí. Mas é um poder místico. Imagina, você fica todo lá meditando para isso. É muito louco. E é muito louco que é mencionado aqui, e Krishna que está falando. É bem interessante isso, né? Realmente é outra cultura. Mas, enfim, nada a ver, né? Então isso a gente certamente não quer isso. E 9, que eu já tinha lido, 9. Executar plenamente a própria determinação, esse é legal, né? Então esse é bom, agora a gente caiu de novo no negócio bacana. Então executar plenamente a determinação, aquela coisa de você falar, vou fazer e você faz, legal, né? Então isso é muito bom, todo mundo aqui pode trabalhar isso, eu sei que tem diferentes personalidades que têm dificuldade, outros têm mais facilidade, mas isso é uma coisa que todo mundo que está levando a sério o despertar tem que conseguir fazer. Porque tem muita coisa para você conquistar, tem muitas mudanças de hábitos, tem muitas coisas que você tem que resistir, coisas que você tem que fazer, aplicar, deixar de fazer, tem muitas coisas para você malhar,
no seu comportamento, hábitos, dieta, modo de falar, né, tudo. Tem muita coisa para trabalhar e se você não tiver uma determinação assim desenvolvida, como é que você vai fazer todas essas etapas? Você não vai. Eu não consigo meditar, não consigo estudar, não consigo parar de fumar, não consigo sair dessa galera, desse grupo, dessa coisa, não consigo parar de ver pornografia, né? Então aí você vai travar, você não vai conseguir avançar porque você vai ficar travado. Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar desenvolver mesmo e tem maneiras de desenvolver isso, né? Eu tento passar uma dessas técnicas no meu canal, no meu outro canal. Então essa é legal e como yoga a gente deve certamente pedir Krishna para nos abençoar com esse poder. E o último, a gente não precisa desse último também, dar ordens cujo cumprimento não é impedido. A gente não precisa também, que não precisa mandar em ninguém, não é nosso interesse mandar em ninguém, cada um que faça o que quiser, eu quero fazer comigo. Então minha determinação sim, eu quero cumprir. Com o outro, não precisa fazer aquele negócio do Jedi, não precisa, né? Você vai, abre a porta, não precisa, né? Eu acho que não tem necessidade para isso. Mas enfim, então tá aí. Esses são os 10 poderes místicos secundários. E, de novo, o que a gente está vendo? Não tem nada de espiritual, né? Não é nada interessante. Realmente é uma viagem do ego, como eram também os 8 primários. Os 8 primários eram mais perigosos, porque eram muito maiores, né? Mas é tudo, você vê que tudo não é legal, é coisa que vai fomentar desejo material, vai aumentar o seu apego material, sua identificação com a matéria, vai prender a alma na matéria. Não é interessante, a gente vai ver mais à frente no capítulo, Krishna vai dar essa alerta, né? Como Patanjali dá alerta nos Yoga Sutras. Não é legal. Você vai ver que não tem nada de interessante, nada que a gente precisa mesmo. Muito pelo contrário, isso aqui tudo vai atrapalhar qualquer um desses poderes, tirando determinação. Você vê que vai só fazer você sair do seu Dharma, vai fazer você sair do aqui e agora, vai fazer você ficar orgulhoso, vai ser um tremendo obstáculo para o seu despertar. Tá bom? Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo e paciência, Hare Krishna, e que Krishna abençoe vocês só com o poder de determinação. Hare Krishna.